Fala, meu povo mais lindo desse Brasil, estamos de volta a mais um vídeo, finalmente voltamos à programação normal do canal, depois de tudo aquilo que nós conversamos, e estou aqui mais uma vez para trazer uma aula fera demais para vocês. Essa daqui é uma aula de introdução aos ciclos econômicos. Já aproveita, deixa seu like e comenta nesse vídeo aqui. E se você não é inscrito, cara, se inscreve aqui que tem conteúdo raiz, tem conteúdo de qualidade para te ajudar nas suas operações. Mas afinal, Lucas, ciclos econômicos, cara, o que é o ciclo econômico? Cara, o que é ciclo econômico? Ciclo econômico são as fases de expansão e contração que ocorrem naturalmente nas economias do mundo inteiro, tá? Esses ciclos eles vão refletir o movimento dos negócios, dos empregos, dos investimentos e dos preços também ao longo do tempo. Eles são essenciais porque eles vão influenciar diretamente, tá? Diretamente a forma como o governo, as empresas e até os investidores tomam decisões, tá? Então vamos aqui para os slides. E por que eles importam, né? Justamente porque governos e empresas tomam decisões com base nele, tá? E temos aqui a definição dos ciclos, tá? Que nós temos de expansão, pico, recessão e recuperação, tá? Os ciclos econômicos, justamente, eles são formados por essas quatro fases. Nossa, minha dicção hoje tá maravilhosa, né? Expansão, pico, recessão e recuperação, que tá aqui certinho no nosso slide, tá? Na fase de expansão, a economia cresce com empregos e investimentos. No pico, a economia ela vai atingir o seu máximo de capacidade. E na recessão é justamente o contrário. Nós vemos queda do crescimento e do emprego. E na recuperação, a economia se fortalece e começa a crescer de forma natural novamente, tá? Então, é justamente isso. Na expansão, a economia está expandindo. E depois nós vamos falar de uma coisa bem tranquila, que é o Spring-Turn 6 Business Cycle Stages. Meu inglês não tá tão bom assim, mas é verdade que são 6 fases, tá? Que mostram o que você deve fazer nos ciclos econômicos, tá? Nas 6 fases. E você percebeu aqui que eu coloquei 4 fases, mas você vai entender certinho, tá? E esses ciclos eles duram de 4 a 6 anos, mas podem variar, tá? A duração realmente depende dos fatores como as políticas econômicas, choques externos e o comportamento dos consumidores, que inclusive na pandemia foi totalmente alterado, tá? Em média, ele vai durar de 4 a 6 anos e ela é influenciada por todo esse comportamento de consumidor, as políticas do governo e até esses eventos externos. Por exemplo, agora que a gente está numa guerra, né? Tem uma guerra lá em Israel e tem a guerra da Rússia e algumas coisas estão tendo tensões geopolíticas entre Coreia do Sul, Coreia do Norte, e então isso altera sim os ciclos econômicos, tá? Isso pode interromper um ciclo ou intensificar uma recessão, beleza? E nós temos as 6 fases, tá? No modelo de Spring-Turn 6 Business Cycle Stages. A primeira que é a contração inicial da economia, tá? E o que esse modelo te recomenda fazer? Você compra títulos econômicos. A fase 1 representa o começo da contração econômica. Aqui o crescimento está desacelerando, o desemprego vai começar a subir, as empresas param de expandir no geral, os consumidores vão gastar menos, tá? Isso pressiona os preços para baixo. Nessa fase, os títulos de renda fixa são uma escolha bem interessante a se fazer. E não é recomendação de compra e nem de venda, fique claro. Eu estou explicando esse modelo, tá? Pois oferecem segurança em meio à incerteza. Imagine que o investidor ele prefere títulos porque sabe que o mercado de ações está começando a desacelerar, tá? Nós temos o segundo modelo, a segunda fase, que é continuação da contração, buy stocks, que você vai comprar ações, tá? Na fase 2, os preços dos ativos de risco, que são as ações, elas vão cair para níveis muito baixos, mas os investidores mais experientes, eles começam a ver valor neles, de boas empresas, tá? E é nesse momento para começar a comprar ações de empresas com preços descontados,
que você vai antecipar a recuperação do ciclo, que vai durar de 4, 5, 6 anos. Então, esse modelo é para, sim, médio e longo prazo. Então, pense ali no cara, o cara das ações, o Warren Buffett, durante a crise de 2008, que ele comprou grandes empresas, encheu o carrinho ali com desconto. Empresas estavam em liquidação porque ele via valor de longo prazo nessas empresas. Então, você consegue antecipar essas recuperações comprando ações a um preço de desconto muito grande. Imagina uma Petrobras, que é uma empresa maravilhosa, tá? Começa a ter uma crise no Brasil e a empresa começa a cair. Quem pensa a longo prazo vai procurar sim comprar, porque sabe que aquilo dali é uma fase. Por exemplo, quando teve a queda da barragem de Brumadinho, lá, as ações da Vale caíram bruscamente, mas muitas pessoas procuraram comprar ela porque sabia que é uma empresa boa, que aquilo dali seria uma fase ruim e comprou com desconto, tá? Então seria sim um exemplo claro aqui. A terceira fase, o que é? Fim da contração. Você vai comprar ativos sensíveis à inflação. Isso mesmo, cara. Na fase 3, a economia ela começa a dar sinais de recuperação. A inflação pode começar a aparecer aqui devido ao aumento de demanda por bens e serviços. Aqui os ativos que se beneficiam da inflação. Quais são esses ativos, Lucas? Você não sabe me responder? Pensa 2 segundos aí. Nós temos, por exemplo, as commodities. Elas vão se tornar atraentes. Ou ativos ligados a commodities, tá? Investir em petróleo ou em ativos agrícolas pode ser uma boa estratégia nesse caso, tá? Porque os preços eles vão a subir ou tendem a subir com o aumento da demanda. Então isso aqui é uma inflação de demanda, tá? E temos o próximo, que é a fase 4 aqui, que é a expansão inicial, que você vai vender os seus títulos, tá? E na fase 4 justamente marca o início da expansão econômica, com crescimento acelerado ali a toque de caixa. O governo pode elevar as taxas de juros para evitar o superaquecimento, ou seja, o descontrole da inflação, que torna os títulos menos atraentes. Nesse momento, o que os investidores começam a fazer? Começam a vender títulos para aproveitar o mercado de ações. Por exemplo, imagina que o mercado ele vê um potencial nas ações e fala, cara, poxa, não vale a pena eu ganhar 10%, mesmo que seja aqui na fase de expansão 10% em renda fixa, sendo que o mercado está aquecido, eu posso ganhar 20%, né? Então, o que aconteceu ali? Cara, pensa nos Estados Unidos, tá? Após a crise de 2008, quando a economia começou a se recuperar. Muitos investidores, de fato, se afastaram dos títulos para ir para as ações, tá? Então, você tem que pensar nessa parte. E no pico da economia ali, que é a expansão total, você vai vender ações, tá? Nossa, Lucas, vender ações, cara, pensa que isso aqui é um trade de longo prazo, tá? Com variáveis em ciclos econômicos, tá? E a fase 5 é o auge da expansão econômica. Lá, cara, antes de... Entende? Antes de tudo cair. E antes disso, dessa fase 5, tem uma fase 6 ali também, tá? A fase 5 realmente é o auge da expansão, onde está tudo muito certinho, vamos dizer assim. Mas só que é aqui que o investidor experiente começa a ficar com uma pulga atrás da orelha e ele percebe o risco de uma bolha. Quantas bolhas nós não já tivemos? A bolha ali do NFT, outros tipos de bolha. Cara, posso falar de diversas bolhas aqui, paleta mexicana, tantas bolhas que tivemos, mas o mercado também, nós percebemos essas bolhas. As ações estão super valorizadas, ou seja, já não faz sentido ter essas ações, tá? E os investidores começam a vender suas posições ali antes que a economia comece a desacelerar novamente. O exemplo clássico que eu trouxe para vocês é a bolha da internet nos anos 2000, onde muitos venderam antes do colapso, tá? E é justamente o contrário que pessoa física faz. Pessoa física vende quando a ação está caindo e compra quando às vezes ela está no seu pico máximo. Aí toma uma invertida do mercado e não sabe o porquê isso aconteceu. Porque não olha a macroeconomia, não olha o sentido dos ciclos econômicos, do que você precisa fazer. Cara, é justamente o erro de pessoa física
vender aqui quando está tudo lá embaixo, que seria um momento ideal para você comprar ações de empresas maravilhosas com desconto. Imagina se você quer comprar uma Mercedes 180, cara, que vale ali seus 120, 130 mil, você tem a oportunidade de comprar ela por 90 mil. Seria um excelente negócio, né? Mas justamente, pessoa física faz ao contrário. Se ela vale 130 mil, pessoa física quer comprar a 140, 150, né? Ou melhor, 200 mil para extrapolar. Então, justamente, cara, quando o mercado está ali no auge, a pessoa física quer ficar fora do mercado e entra num ciclo ali psicológico que se chama FMO, tá? Vou até colocar aqui no slide para vocês. Eu nem ia abordar nisso, mas eu vou colocar aqui, ó. FMO, que é Fear of Missing Out. Nem ia abordar esse tema, mas eu abordei aqui, que é na cabeça de pessoa física, ele fala, cara, essa ação tá subindo muito, eu preciso entrar nessa ação, e fica com medo de perder o bonde, vamos dizer assim em português. E quando ela já atingiu o seu pico maior, você compra ali, cara, eu preciso dessa ação, e ela cai. Você fala, poxa, o mercado tá contra mim. Não, é timing, não é não ter uma análise correta, não ter uma visão estratégica do que está acontecendo no mercado de forma geral, né? Então, falamos da fase 5. Também temos a fase 6, que é que você vai vender ativos sensíveis à inflação. A economia já está super aquecida, com os preços da inflação estão altos, tá? Muitos ativos que são sensíveis à inflação, como commodities, eles começam a ficar arriscados, pois o ciclo está prestes a reiniciar. Esse é o ponto que todos os investidores começam a vender commodities, esperando uma nova fase de contração. E o ciclo se reinicia. E o ciclo sempre foi assim e provavelmente, pelo comportamento humano, sempre vai se reiniciar. Quantos ciclos econômicos eu já vi, cara? Provavelmente uns 3, 4 ciclos econômicos eu já vi acontecer. Mas só que eu não tinha muita noção de como lidar com eles. Mas nesses 8 anos de mercado, o que eu aproveitei foram 2 ciclos econômicos, que indo para o terceiro agora, inclusive. Né? Mas eu já vi uns 4 acontecerem e eu falava, cara, o que está acontecendo aqui? E já vou trazer até um caso bem interessante aqui. A primeira vez que eu vi o Brasil em crise, tá? Eu tinha noção que o Brasil estava em crise, e eu vi uma matéria que meu pai tinha uma loja de produtos de limpeza, né? E eu vi uma matéria que teve aquela gripe suína, né? Que era o influenza A. E ali eu vi uma matéria de uma pessoa que fazia produtos de limpeza, uma fábrica, na verdade, que os preços do álcool em gel, elas tinha disparado, né? Tinha disparado o preço do álcool 70, todo tipo de álcool tinha disparado e já não tinha mais como fabricar, porque os preços estavam muito elevados. Na época eu pensei assim, caraca, quando tiver uma crise parecida, eu vou comprar álcool e vender, né, na loja do meu pai. Mas só que eu esqueci de tudo isso e veio o Corona Crisis ali, né, o Crisis, e os preços começaram a subir de novo. Depois que passou tudo, eu falei, caraca, cara, eu poderia ter, de uma certa forma, ter comprado um estoque me antecipando a tudo isso. Mas sempre que tiver crises, hoje no mercado financeiro, eu vou saber me posicionar muito bem, porque eu aprendi a olhar essas crises de perto, tá? Inclusive no Corona Crisis ali, eu peguei as taxas caindo e peguei as taxas subindo, as taxas de juros, tá? E o que aconteceu agora é a mesma coisa, tá? Pegando as taxas subindo, daqui a pouco, em algum momento, eu vou ter que tomar prefixados também, tá? Então vimos aqui as 6 fases dos ativos, o que você deve fazer. Mas também tem uma aula bônus aqui de circulação macroeconômica para você. Não adianta nada você entender os ciclos se você não entende a circulação macroeconômica, não é certo? A primeira coisa que nós temos que falar, que é oferta e demanda por trabalho. O ciclo ele vai começar com uma oferta e demanda por trabalho. As empresas elas precisam de mão de obra e as famílias elas fornecem, né, essa mão de obra. O fluxo desse trabalho é essencial porque ele determina a renda das famílias e a produtividade das empresas. É o que nós estudamos ali em economia básica, né? Então temos a segunda parte aqui, que é salários, impostos e consumo.
os trabalhadores eles vão receber o trabalho e com ele eles vão consumir bens e serviços. Você está aqui assistindo o YouTube, provavelmente você está no computador ou no celular que você comprou com o dinheiro do seu salário, certo? Então tá aí o consumo bem explicado. E se você tá me assistindo aqui, batendo uma pratada de comida, sei lá, pipoca, cara, você também está consumindo com o dinheiro que você ganhou do seu salário, né? Então, uma parte, os trabalhadores vão receber salário, com esse salário você vai consumir bens e serviços. Uma parte desse salário vai para o governo como o imposto de FGTS, por exemplo, que é recolhido. Então são reinvestidos na economia. O consumo, por sua vez, mantém as empresas ativas e o ciclo econômico girando como sempre, tá? E temos um fator aqui que é o investimento, empréstimo e produção. As empresas elas vão investir em novos projetos, tá? Muitas vezes financiados por empréstimos. E aqui que está o pulo do gato, que quando a taxa de juros está alta, as empresas elas vão retrair, deixar de consumir, deixar de comprar empréstimos, tá? Para investir na expansão, tá? E esse investimento, no lado agora contrário de que você está pegando muito empréstimo, esse investimento vai gerar emprego, vai criar produtos que vão retornar ao mercado, alimentando de novo a curva de oferta e demanda. Cara, comenta nesse vídeo aqui pra mim, se você quer ver uma aula muito boa de curva de oferta e demanda. Eu vou te explicar como um verdadeiro economista vê a curva de oferta e demanda, o deslocamento tanto da direita para a esquerda das curvas, tá? Deixa aqui no comentário para mim, por favor, tá? Os bancos e os investidores, retomando a minha cabeça aqui, eles vão financiar essas atividades, tá? O governo pode intervir com subsídios e estímulos também. Outra coisa para nós falarmos, importação e exportação. Cara, a economia ela também é impactada pelo setor externo, tá? Empresas exportam e importam produtos, cara, diariamente, tá? Para gerar receita internacional, enquanto importam bens que não são produzidos internamente, ou não faz tanto sentido produzir aqui, tá? Esse fluxo externo, ele traz dinheiro novo para a economia, mas também representa uma fuga de capital, uma fuga de recursos, uma saída de recursos, tá? E também temos aqui um exemplo prático do ciclo econômico no Brasil, tá? Assim como em muitos países, é caracterizado por fases de crescimento e crise, tá? Influenciada por fatores internos, externos. E aqui eu vou analisar com vocês os ciclos econômicos de 2008, 2014 até a recuperação após 2018, destacando características e consequências de cada um deles. Cara, falei bonito pra caramba, né? E temos o primeiro ciclo, que é o de crescimento, que foi de 2004 a 2007. E ali eu vou pegar a minha colinha aqui, porque eu preciso dela para explicar, porque eu não lembro tudo de cabeça, né? Tivemos a parte do crescimento global. A economia realmente estava em expansão, com a demanda por commodities em alta, especialmente da China. Cara, sempre já te dando uma dica aqui, fica ligado na demanda da China por commodities, porque pode mostrar uma aceleração, uma desaceleração global. Isso, cara, a demanda alta da China, ela beneficiou as exportações brasileiras, que nós somos um país altamente produtor e dependente de commodities, tá? Especialmente como soja, minério de ferro e petróleo. Mais uma vez, cara, vamos naquele site ComExVis. Aqui, ó. Aqui você consegue ver, eu vou deixar inclusive na descrição para vocês o link. Vocês conseguem ver quais produtos estão sendo exportados, no Brasil e o peso deles, tá? Aqui, ó, a participação. Isso daqui tem mudado bastante, tá? Tem mais 15% ainda da nossa exportação é soja. Você vê aqui que a commodity, ela ainda é um forte muito grande nosso, né? E os países aqui, como China, que nós falamos que afeta diretamente aqui o superávit ou o déficit nosso aqui de importação e exportação, tá? Isso impacta diretamente no nosso câmbio aqui. Mas enfim, voltando aos slides, vamos pegar aqui. Só um adendo mesmo. Cadê? Então,
tivemos ali minério de ferro e petróleo, tá? Vamos ajustar aqui, beleza? Então tivemos estímulos também internos. O governo implementou políticas de incentivo ao consumo, como a ampliação do crédito e programas sociais, por exemplo ali o Bolsa Família, que aumentaram a renda e o poder de compra da população. Mas só que em 2008 veio um pepino gigantesco no mundo inteiro, cara, que foi a crise do subprime. Teve impactos profundos aqui no Brasil. Tivemos quedas nas exportações, as demandas por commodities, elas despencaram, levou uma diminuição das exportações brasileiras, novamente, curva de oferta e demanda. Isso resultou em quê? Em redução em receita de dólar. Isso afetou diretamente a balança comercial. E adivinha, se você tem diminuição de receita em dólar, o dólar está mais escasso e o real, adivinha o que aconteceu. Beleza. E tivemos a recessão em 2009. O Brasil entrou realmente em recessão. O PIB, ele encolheu, o desemprego começou a aumentar e o governo teve que responder em pacotes de estímulo, mas a recuperação, ela foi lenta. Cara, quem lembra dessa crise aqui? Lembra, hein? E tivemos logo em seguida um ciclo de crescimento que foi de 2010 a 2013. Após a crise, o Brasil ele experimentou um novo ciclo de crescimento, embora com algumas fragilidades e ressalvas aqui, tá? Tivemos aumento do consumo, com aumento de crédito, a expansão do mercado interno continuou ali a impulsionar o crescimento, e a classe média brasileira, ela realmente aumentou, tá? Aumentando o consumo de bens e serviços. Tivemos também investimentos estrangeiros, nós tivemos investimentos significativos vindo lá de fora, especialmente ali em infraestrutura e energia, que um dos eventos que mais influenciaram foi a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Fechado? Então, partindo para o próximo slide aqui. E essa daqui foi uma das crises que eu lembro que foi aqui que eu comecei a olhar um pouco mais de perto para a economia do Brasil, tá? E aqui a gente começou a enfrentar uma crise bizarra que muitas pessoas está fresca na memória ainda. A gente teve novamente o preço das commodities, elas começaram a cair com força, isso impactou negativamente as receitas do governo e as expectativas de crescimento do Brasil. Tivemos também ali o impeachment da presidenta Dilma, né? A piada tá no ar aí, interprete como você quiser. Em 2016, que gerou incertezas realmente política e econômica aqui no Brasil. E a confiança dos investidores despencou, resultando em menos investimentos e aumento da taxa de desemprego. Aqui nós tivemos a taxa de rating rebaixada e, nossa, foi uma loucura danada. E tivemos a recuperação de 2017 a 2020, tá? Na crise econômica de 2014 a 2016, eu já estava no mercado, tá? No finalzinho ali. Então, eu acompanho o mercado especificamente desde 2012, tá? Mas eu participei aqui dessa crise econômica de 2014 a 2016 e aqui eu mais consegui realmente, o que me salvou operando juros foi na pandemia ali, tá? Que o dólar ficou louco, já não respondia bem ali como funcionava em 2014, 2016, 2018, que o dólar era bem tranquilinho, mudou tudo e os juros realmente me salvaram e eu soube aproveitar de uma maneira muito mais estratégica o mercado financeiro, tá? Muito mais mesmo, e me preparando, inclusive, me antecipando aos próximos movimentos, assim como você pode também se antecipar. Fechado? E temos ali o impacto da pandemia, que teve o desemprego, subiu muito rápido, devido ali às medidas de contenção, né, lockdown. Tivemos vários pacotes de estímulo, o mundo inteiro ligou a impressora de dinheiro, tá? Auxílio emergencial, cara, e teve muita coisa que ajudou sim a afetar, a sustentar o consumo, mas de uma maneira, ao meu ver, que prolongada demais, né, como todo mundo sabe. E pegamos ali uns 2 anos para cá, o impacto dessa leniência dos bancos centrais em tomar uma medida rápida. Então eu peguei sim toda a queda dos juros da pandemia, peguei toda, até o CDI a 2%, eu peguei depois a subida dele de novo. E agora o que nós estamos vendo? Vimos corte de juros, provavelmente um aumento agora. Então com esses ciclos econômicos, cara, na macroeconomia você
saber onde investir seu dinheiro, saber enxergar de forma estratégica o que vai acontecer com o dólar, o que vai acontecer com commodity, o que vai acontecer com juros, o que vai acontecer com títulos, né? Tanto privado como público, o que vai acontecer com ouro, com petróleo. Você olhar realmente a macroeconomia e olhar as classes de ativos para onde o fluxo do dinheiro está indo, você consegue fazer esses trades de longo prazo de forma muito melhor e aproveitar e sair da fritação ali, cara. Só quero dinheiro de trade, não, cara. Se posicione de maneira estratégica. Tem o seu dinheiro do giro? Beleza, mas também olha para a economia assim. Olha para onde o vento está soprando para você armar as velas do jeito certo. E vento e popa, sabe? É assim que você tem que enxergar a macroeconomia. Espero de verdade que vocês tenham gostado pra caramba dessa aula, que deu um trabalho gigantesco para fazer esses slides. Pessoal, deixa teu like nesse vídeo aqui, compartilha. Não esquece de comentar. Fechado? Não esquece de comentar. A macroeconomia é muito importante para você interpretar e ganhar dinheiro de fato no mercado. E já fica atento aí, que nos próximos dias vem uma novidade muito boa no canal. Uma novidade para vocês, tá? Enquanto isso, fico de bico calado, só falo para vocês. Vem coisa boa para ajudar vocês aí, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Tenha um excelente dia, tarde, noite, dependendo da hora que você assistir esse vídeo. Compartilha e se você não é inscrito, se inscreva novamente. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau!